Fala pessoal, vamos fazer aí a parte da entelagem do profundor, certo? Para adiantar o vídeo e também porque nós já explicamos lá, eu expliquei exaustivamente lá como é que faz para entelar, né, a fuselagem. O processo de entelagem do profundor do leme é basicamente o mesmo aquele lá, tá? Que foi explicado lá várias vezes. Então por isso eu já deixei entelado já uma parte, já deixei entelado a parte de cima. E vamos entelar apenas essa parte de baixo aqui, até para demonstrar, né, para ficar registrado como é que foi feito e tal. Mas é o mesmo processo, como vocês vão ver aí, tá bom? Então eu já deixei as partes cortadas aqui, né, que eu fiz daquele mesmo jeito, né. Coloquei o vinil, coloquei a peça, marquei, recortei tudo tal, né. Então estamos nesse ponto aqui. Então eu vou fazer a entelagem aqui dessa parte, para nós depois darmos sequência, né. Então aqui eu vou fazer aqui na raça, vamos colocar aqui já direto. Como é uma parte traseira do avião, eu não gosto de deixar dividido no meio aqui, tá? Metade azul e metade branco aqui. Gosto de tentar fazer isso mais no leme, mas não aqui no profundor, certo? Eu não ligo para esse detalhe. Então eu posicionei aqui. Você viu que eu recortei aqui, né? Recortei aqui essa linha aqui, ó. Essa peça azul, esse vinil azul, eu recortei ele nessa linha aqui, né? E nessa daqui, a hora que eu recortei a peça, né, eu coloquei, tava isso aqui para baixo, eu fiz o corte dessas duas e separei essa peça aqui. Então ela ficou já deitada aqui, já na curva aqui, entendeu? Tá deitada aqui na curva que desce aqui para baixo, ó. Só com o dedo aqui mesmo eu já consigo ajeitar ela toda aqui. E tá. Agora é só passar o ferro. Aliás, isso aqui também precisa dar uma acertada aqui. Vamos agora fazer essa parte aqui. Bom, aqui eu vou fazer naquele outro esquema, tá? Vamos fazer naquele esquema lá de posicionar, né? Prender uma parte e tal, porque vai que dá de errado, né? Alguma coisa. Então eu vou prender aqui metade. Mesmo esquema lá da fuselagem, né? Posicionar aqui, ó. Posicionar ele aqui primeiro, no comprimento. Aí eu vejo essa linha aqui, se está paralela aqui, né? Vejo aqui também se está. Já prendo ele aqui, ó. Tá certinho. Vamos prender ele um pouco mais da metade, né? Vamos prender ele aqui e ali. Vamos tirar essa aqui agora. Vamos levantar aqui. Sempre recortar, né, o papel, nunca rasgar, como eu já disse lá atrás. Ficou uma sujeirinha ali, vamos tirar para não ficar aparecendo. E agora vamos deitar o vinil. Tirar daqui.
com o recortezinho aqui para ser acertado aqui, ó. Então aqui tem 1 milímetro, né? Então eu encosto o estilete no lado de cá e faço o corte, como já está feito já. E do lado de lá, esse que eu coloquei agora, aí geralmente sai um pedacinho. Essa parte aqui eu não entelo, tá? Essa parte aqui, ó, eu não entelo. Aqui também não. Como no caso minha caneta Pilote, ela é azul, aí nesse lado aqui, eu quando dá, né? Quando combina, eu faço isso, entendeu? Pintei de caneta Pilote ali, ó. E do outro lado também. Aí disfarça bem. O lado que é branco, fica branco mesmo. Ou se for uma cor clara, fica branco mesmo, entendeu? Eu não costumo. Eu já cheguei no passado a entelar essas partes aqui, mas dá um trampo. E pro meu nível de exigência, não faço mais. Agora aqui é só ir acertando as pontas, né? Tipo, colando as pontas. Aí fazendo isso o vinil fica colado e não descola mais, dificilmente descola. Vamos dar aquela passada rápida, né? Só para aderir aqui também, para esticar, para que aquelas linhas ali das varetas, aqueles buracos que ficou da vareta, né? Eles praticamente ficam no nível lá, ó lá, quase não aparece, né? A parte inferior também, pra mim, não tem problema nenhum. A parte superior sim que me importa. Que eu já tinha passado, né? Esqueci. Então, deixa eu ver. Ah, aqui, vamos passar aqui. Mais uma vez aqui. E aqui... aqui o vinil ficou em cima do... Pessoal, não repara não que eu cortei o dedo aí. O vinil ficou grudado aqui no arame, tá? Mas de boa, também não tem problema não. Vou acertar aqui a pontinha. E é isso. Não fiz as outras partes porque é simplesmente fazer isso aqui, tá bom? No seu caso aí que você vai fazer uma cor só, né? Pô, você é um felizardo, não precisa de nada desse trabalheira todo. Você vem numa só, numa tacada só, já põe o papel aqui, né? Como eu disse lá, põe, marca, né? Recorta, põe aqui, ou melhor, abre ele aqui, né? E aí você vem, olha por cima bem direitinho, já sem o papel, né? Olha várias vezes tal e assenta. Aí você vira, aí você vai tirando do meio para as pontas, entendeu? Aqui, ó, onde eu disse que às vezes fica o vinil com vinil, né? Fica a bolha de ar. Ó, no caso aqui nem ficou, tá vendo? Às vezes fica uma ou outra, aí você vem com uma agulhinha e fura. Mas nesse caso aqui, acho que só ficou uma aqui, eu já tinha furado já e zerou. Bom, agora no meu caso aqui, eu ainda vou colocar um outro desenho aqui por cima, que é com relação ao grafismo, né? Para finalizar o grafismo aí da Red Bull. Beleza? Então vou preparar aqui então, daí eu volto com essa parte aí. Valeu! Então, fiz o corte aqui em toda a lateral. Onde é curvado, cortei mais pertinho um do outro. Onde é reto, quase nada. Então vamos começar aqui agora. Vamos começar por aqui pela parte móvel. Ah, sim, fiz o corte aqui também, tá? Aqui eu peguei, como tem 1 milímetro, aqui eu peguei, encostei o estilete aqui do lado de Depron, bem encostadinho, e passei. Aí encostei o estilete do outro lado e passei. Então saiu uma tirinha de 1 milímetro, certo? Que é justamente essa distância aqui. E aqui nós não entelamos. Eu, pelo menos, não entelo, tá? Então vamos lá, vamos continuar aqui.
Eu vou dando uns cortezinhos aí também, tá, pessoal? Porque senão perde muito tempo, tá? Aqui eu pego e... Aqui é a parte mais difícil, né? Onde tem o arame aqui, então fica um pouco complicado. Aí a gente tenta ir até onde dá ali, ó. Tá vendo? E aqui a gente consegue virar desse lado aqui, ó. A gente vai indo assim. Aí ficou assim, ó. Todo dobrado aqui, passando pro lado de cá, né? E agora a gente vem com o azul aqui e morre com ele para ele deitar aqui praticamente no meio, né? Vamos tentar fazer ele deitar no meio aqui para ficar bem dividido, né? Mas nem sempre eu consigo. Às vezes ele fica um pouquinho para cá, o que também não é o fim do mundo, né? E agora faltou tirar essa parte aqui. E aqui. Aqui eu vou levantar. Não quero deixar o Depron marcado com estilete aqui, porque aqui é um ponto crucial de reforço, né? Se você passar o estilete aqui, por mais que tenha a vareta de um lado e a vareta do outro, pode fazer uma fissura aqui e amolecer o Depron, né? Então vamos evitar. Aí eu dobro ele aqui e corto aqui, ó. Então eu ainda não passei aqui o ferro desse lado, vou passar rapidamente, né? Sem ficar muito tempo, como sempre, para não danificar o Depron.
Se ficar muito tempo, começa a arrepiar o Depron, aí fica horrível. Aqui onde eu falei que ele ia colocar a massa aquela vez, tá vendo? Que ia colocar a massa, ó. Olha lá, tá o buraco, né? Vamos te dar uma esticadinha aqui, ó. Fica ainda aparecendo, né? Mas fica praticamente rente ali. E pra mim tá mais do que bom. Aqui ficou uma bolinha, apareceu uma bolinha agora aqui, ó, bem pequenininha aqui, ó. Eu vou furar depois com uma agulha. Só um furinho com uma agulha. E aí ela desaparece, tá? Então é isso, tá? Praticamente pronto. Olha a resistência dessa biquília aqui, ó. Muito firme. Muito boa. Vamos agora fazer a outra parte. Ah, sim, aqui. Aproveitar e falar agora aqui, ó. Aqui, como é muito curvado demais, né? Ele encavalou aqui. Não sei se dá pra ver aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Deu uma encavalada aqui, tá vendo? Aí eu pego uma lixinha aqui agora e passo aqui e aí tira essas partes mais altas encavaladas. Aí fica tudo retinho. A hora que vier o azul por cima, no meu caso aqui, que eu vou entelar de azul, né? Aí já era, não aparece. Ela tá até áspera aqui, ó. Vou passar uma lixinha depois. E aí, uma lixinha 220. Aí ela fica tudo lisinho. Vamos fazer a parte azul agora. Voltando aqui, fiz a parte azul, né? Cortei aqui. Aí fiz uma borda, um offset de 2 milímetros desse lado aqui. Só que eu comi bola, eu esqueci que eu devia ter entelado essa parte aqui de azul, né? Então na hora que eu fizer o corte aqui vai aparecer aqui essa parte aqui, mas depois é só colocar um remendinho. Ou seja, vivendo e aprendendo, né? A gente entela tanto avião, mas sempre acaba, né, errando uma coisinha ou outra. Então, se você está iniciando aí e errou em alguma coisa, não fique chateado. Eu já entelei, já fiz muitos aeros e sempre estou errando uma coisinha ou outra, mas dá para consertar. Então vamos lá, posicionei aqui agora, estou vendo aqui, ó, no visual aqui, né, mais ou menos 2 milímetros aqui, coloquei ele no centro, tal. E só que agora eu vou recortar aqui para nós separarmos, né, a parte do móvel da parte fixa, entelar ela separada. Então vou cortar aqui. Fiz o corte aqui. Ficou assim. Agora eu vou separá-la aqui. Vamos ver como é que vai ficar. Aqui ficou a mais. Vamos ver como é que vai ficar. Aí vai ficar bom. Vou precisar colocar só uma emendazinha ali. Mas também depois acho que vai outra cor aqui, por causa do amarelo que vai do Red Bull aqui. Talvez só um pedaço aqui, mas aí é de menos. Então eu já vou retirar aqui já. Vou entelar. Colocar na mesa. Vou olhar aqui por cima e posicionar o melhor possível aqui. Não vai dar. Vamos ter que fazer na raça, né? Isso vai ter que ser na raça.
bolha aqui, tentar tirar. Quando for assim uma bolha perto assim, você puxa, né? Toma cuidado para não arrancar o de baixo, né? Puxa, até a hora que ela chegar, você tira ela. Aí dá para tirar, dependendo, como foi o caso agora, né? Aí ficam as bolhas no Depron aqui, mas o Depron, como ele é uma peça porosa, ou ela entra para dentro do Depron e depois sai lá pelo outro lado, ou sai por aqui mesmo, não entendo direito. Sei que no Depron e no isopor não fica bolha, tá? É de boa. Pelo menos isso, né? Então vamos lá, vamos ver se ficou muito aqui. Vou ter que dar uma recortada aqui. Aqui vai ficar na metade, ó. Aqui vai ficar na metade. Aí aqui ficou um pouco grande, tá vendo? Então eu vou dar uma recortada aqui para deixar essa que ficou maior aqui, essa borda que ficou maior, do mesmo tamanho dessa. E já retorno aqui, certo? Então recortei aqui a borda que estava um pouquinho maior, né? Agora vamos assentar aqui, ver se vai pegar no meio aqui certinho. Pessoal, confesso que o meu nível de detalhamento, né, de ser perfeccionista, eu não me preocupo com isso, tá? Tô fazendo aqui também mais para deixar, né, como demonstrativo das possibilidades que dá para fazer tudo, né? Se você caprichar bem, se você for caprichoso e tal, né? Mas para mim, os meus aeros mesmo que eu faço para mim, se ficar aqui no limite aqui, ou se ficar ultrapassando aqui, logicamente não para cá, né? Mas, sabe, dividir no meio aqui, até porque é difícil, porque nós cortamos aqui, né? E cortamos manualmente, né? Não é na máquina, né? Numa plotadora e tal. Se bem que eu tenho uma plotadora, mas está quebrada, esperando chegar a agulha. Então a gente corta tudo aqui na mão mesmo, manual. Então tentamos fazer o melhor aqui, né? Mas nem sempre dá também. Então ficou assim, ó. Ficou dividido, tá? Aqui ficou um pouquinho pra cá, aqui tá, aqui ficou bom. Pra mim tá perfeito, tá ótimo assim. Pro meu nível de perfeição tá ótimo assim. Como eu já falei lá atrás, né? Para outras pessoas já está exagerado. E para outras pessoas está bom, e para outras pessoas ainda falta um pouco mais para ficar mais perfeito. Então, como eu disse lá atrás, né? Viva a diferença. Para mim tá bom assim. Beleza, dobrei aqui o tantinho que ficou a mais, né? Aí vai ficar uma partinha branca ali dentro. Eu vou ver o amarelo quanto que vai pegar aqui, né? Que é aquele amarelo que fica no meio dos dois búfalos que vão ficar no profundor. Aí depois eu só ponho uma fitinha aqui, ou deixo assim mesmo, na boa. Vamos ver como é que vai ficar aqui, né? E aqui ficou bom. Agora vamos colocar essa parte aqui. Tirar aqui o papel. Tentar nesse ângulo aqui que tá, não estou conseguindo ver direito por cima. Agora aqui ficou um pouco grande e aqui ficou um pouco pequeno. Mas é o que temos. Vou recortar essa parte aqui agora, acertar essa parte aqui. E aí eu volto com a gente já dobrando essa parte. Aqui eu vou cortar também, pra gente finalizar. Certo? Já retorno já.
Então, acertei aqui, agora vamos colar aqui também, passar a ferrinho. Aí, ó. Confesso que essa parte aqui de deixar no meio certinho a cor é bem difícil. Eu não costumo fazer isso, tá bom? O que pode fazer mais para ficar mais certinho aqui é você cortar uma tirinha aqui, no caso de azul aqui, e complementar aqui e igualar, sabe? Para ficar tudo igual. Vou fazer isso? Não sei, vou pensar. Depois eu vejo. Mas é isso, então ficou assim. Agora vamos dar aquela passada aqui. Percebe que onde que tinha a vareta, né? Que nós não colocamos, que eu não coloquei a massinha aqui, né? O vinil esticou de um jeito que praticamente sumiu. Aqui também. Enfim, a peça está praticamente pronta aí. Bom, pessoal, dando sequência então, estou aqui com a asa. Faz uns dias já que ela já está colada, né? Pegou uma resistência boa já. E como nós temos que mexer nela, fazer várias coisas nela e deixar fazer alguma coisa e deixar secando, faz alguma coisa e deixar secando, vamos então intercalar entre mexer nela e mexer na fuselagem, tá bom? Eu gosto de fazer alguns reforços na asa, que são reforçar essa ponta aqui, né? Eu sempre reforço a ponta das minhas, porque mesmo o isopor sendo um T4, né, de uma densidade alta, logicamente que aqui na ponta fica frágil, né? Ela fica frágil para ter aquele mesmo esquema de bater em alguma coisa, tal, né? Ela quebrar. Então eu gosto de reforçar essa ponta aqui. Gosto de reforçar também essa área aqui, tá? Quem tem aeromodelo de isopor, quem já caiu com aeromodelo de isopor, dependendo da queda, sabe muito bem que a asa costuma rachar bem aqui, tá? Então eu gosto de colocar um reforço aqui. E também nesse caso aqui, com essa tampa que vai em cima, né? Essa tampa que vai em cima aqui da asa, eu também gosto de colocar uma varetinha de reforço aqui por baixo, para não ficar todo esse reforço aqui só no isopor, sabe? Então eu gosto de passar uma vareta de reforço aqui por baixo. Como eu vou usar massa, eu gosto de fazer o rasgo aqui por cima mesmo. Se você não for usar massa, não tem massa, não for usar, e quiser deixar com um aspecto mais bonito, né? Se bem que vai ficar aqui a vareta, tudo, né? Aí você pode colocar por baixo. Mas eu recomendo mesmo e gosto de colocar ela por cima aqui, tá? Então vamos fazer esses reforços aí já para ir adiantando, para depois a gente voltar lá na fuselagem enquanto essas partes aqui seca. Aí depois a gente vai lixando ela, aí começa a passar uma massinha e tal, e aí vai intercalando entre uma e outra. Bom, eu separei aqui as varetas já, né? Deixa eu passar as medidas aqui para você. Não precisa ser exatamente essas medidas, né? Mas algo próximo disso. Então essa daqui tem 38, tá? Dividi ela no meio, 38. A outra aqui que eu vou usar ali na parte de cima tem 18,5, tá? Pode ser 18 também. E as duas que eu vou usar na ponta tem 5 cada uma, tá? 5 cada uma. Só que essas que eu vou usar na ponta, eu lixei elas como se fosse um palito de dente, né? Lixei daquele jeitinho lá que eu já demonstrei, né? Só que aí eu fui fazendo, virando aqui e lixando até ele ficar nesse formato aqui, tá? Só de um lado só. Então você faça 2 desse aqui para nós colocarmos na ponta da asa. Bom, vamos dar sequência então aqui. Eu vou fazer o rasgo. Vou fazer o rasgo aqui no isopor
com o estilete. Vou marcar aqui. Coloca uns 15 milímetros aqui para cima, tá? Daqui para cá, uns 15, tá bom? Faz o rasgo naquele mesmo esquema que nós fizemos no Depron lá, né? Mais ou menos uns 2,5, 3 de profundidade. Depois vamos alargando o rasgo. Começar aqui com esse palitinho aqui, fininho, né? Depois eu passo algo um pouco mais largo, deixa eu ver se aqui vai ficar muito largo. Vou dar uma outra chave aqui. Vai ser tipo essa aqui. Ela é um pouquinho mais larga do que a vareta. Pronto, ficou assim, ó. Agora vamos colocar cola PVA branca, né, cascorês. Ó, coloquei aqui, ó, ela não entra lá para dentro porque não está muito largo, né? Ela fica bem em cima do rasgo. Só que a hora que nós colocarmos a vareta, a cola evidentemente vai entrar lá para dentro, grande parte dela. Desse jeito aí, ó. Agora vamos limpar aí esse excesso. Limpei o excesso. Agora eu vou fazer esse mesmo procedimento aqui. Eu vou fazer na parte de cima aqui com essa vareta, tá? Para fazer a marcação eu vou colocar isso aqui, né? Que é onde vai ficar aqui. Rente aqui embaixo, certo? Isso é a entrada aqui e tal. Aí eu costumo colocar mais ou menos aqui na metade dessa inclinação aqui da madeira, tá? Faço uma marcação aqui. Faço uma marcação bem pequenininha aqui e aqui. E vou fazer o mesmo procedimento. Não vou filmar porque é o mesmo lá de baixo, tá? Só para economizar também no tempo do vídeo, certo?
e já retorno já. Fiz aqui, mesmo procedimento, né? Agora vamos esperar secar. Vamos fazer agora a ponta. Ponta aqui que é um pouco mais delicado, né? Então aqui requer um pouco mais de atenção, porque aqui, como aqui é muito fininho, esse é o motivo também que eu afinei o palito, para ele chegar bem fininho aqui na ponta, certo? Então vamos abrir um rasgo de lá, daquela medida até aqui, para chegar com ele aqui o mais próximo possível aqui da borda, tá? Isso é bem importante, tá? Vou pegar uma asa aqui só para vocês verem a diferença que é. Fiz aqui, mesmo procedimento, né? Agora vamos esperar secar. Vamos fazer agora a ponta. Ponta aqui que é um pouco mais delicado, né? Então aqui requer um pouco mais de atenção, porque aqui, como aqui é muito fininho, esse é o motivo também que eu afinei o palito, para ele chegar bem fininho aqui na ponta, certo? Então vamos abrir um rasgo de lá, daquela medida até aqui, para chegar com ele aqui o mais próximo possível aqui da borda, tá? Isso é bem importante, tá? Vou pegar uma asa aqui só para vocês verem a diferença que é. Tô com a asa aqui do protótipo 2, ó. Tô fazendo força aqui, ó. Nem mexe a ponta, ó. Mal mexe aqui a ponta, né? Ao passo que aqui, certo? Então esse aqui é um reforço que eu acho essencial fazer. E aí você pode perguntar, por que não fez aqui também, nessa parte aqui, né? Porque aqui eu não vejo necessidade, porque mesmo quando ficar entelado ele fica bem firme, tá? Toda essa superfície aqui que parece ser tão frágil agora, quando fica entelado, ela fica bem mais firme. Tô pondo força aqui, ó. E olha aqui agora. Então quando entela, muda muito, tá? E aqui, como é uma área interna, né, que não vai ficar propensa a estar na ponta, né, e bater em alguma coisa aqui, então aqui eu não vejo necessidade de não coloco, tá? Então vamos colocar agora aqui. Então o que nós vamos fazer é o seguinte: cortamos o palito com 5, né, como eu falei. Vamos agora pegar dessa ponta aqui, vamos colocar 4 milímetros e vamos fazer uma marcação ali, certo? Aí com o estilete, com cuidado, vamos fazer o mesmo procedimento. Só que quando chegar aqui na ponta, vamos ter mais atenção para fazer o menor corte possível. Só mesmo uma marcação mais aqui na ponta. Aí depois a gente vem com o alargador, né? E vai raspando ali, ralando o isopor até a gente sentir que está bem próximo do limite ali, certo? Então aqui você pode começar com 2,5 mesmo, aí você vai aliviando aqui, ó. Vai aliviando e só deixa praticamente uma marcação aqui, certo? Quer descer? Vem. Aí temos aqui o corte, né? Vamos fazer o mesmo procedimento de alargar aqui, aos poucos, né? E aqui, com cuidado, vamos pegar uma outra chave aqui. Algo um pouquinho mais grosso. E você pode começar normal lá e você vem aliviando aqui. Só vai alargando levemente e sentindo o que, né? Tá quase no limite de chegar do outro lado lá. Se chegar, não se desespere. Aqui você pode até cavocando um pouquinho, ó. Vai cavocando, tá vendo?
para ele abrir mesmo um rasgo aqui meio que lateral também, para até mesmo para cola penetrar, né, junto com a vareta. Vamos ver se tá bom. Ó, pra mim aqui quase tá bom já. Aqui só que ele não tá querendo entrar, né? Que é justamente onde tirei bem pouco. Então eu vou forçar um pouquinho mais aqui. Mas se depois, como eu falei, se rasgar tal do outro lado, a gente vai preencher com cola, né? E com massa, tá? Ó, abri bastante agora. Quase que fez um furinho desse lado aqui, tá vendo? Ó, não chegou nem a marca, mas quase abriu um. De boa, tranquilo. Não se preocupe com isso. Agora vamos colocar aqui, ó. Com certeza ele vai entrar todo. Olha lá, tá todo totalmente inserido dentro do isopor. Só que a pontinha meu ficou para dentro aqui, uns 3 milímetros para dentro. Eu vou tentar dar uma empurrada para chegar com essa pontinha mais na ponta possível, para proteger o máximo possível na ponta, certo? Aí. Agora está bem na pontinha do isopor e a pontinha da fibra de vidro. Show. Quer dizer, vou ter que retirar de novo para fazer, para passar a cola, né? Mas só para demonstrar. Então agora já está certo. Vamos colocar a cola aqui. Vamos pôr a vareta. Bem colocado, tirar o excesso. E a ponta está bem mais protegida do que era, certo? Vou fazer o mesmo procedimento do outro lado, não vou filmar por causa de economizar, né, tempo, tal, de vocês também. E vamos dar continuidade. Fiz aqui do outro lado, tá? E coloquei uma fita crepe aqui lá para proteger enquanto a gente manuseia ela, certo? Tem um acidente aqui, ó, caiu uma ponta de uma chave aqui, fez um amassado aqui, mas depois nada que uma massinha não vai corrigir. Bom, estamos com o pino central da asa agora, vamos colocá-lo na asa. Então, para isso, vamos trazer aqui a nossa fuselagem. Vou encaixar ele aqui, sempre entra bem apertadinho, tá? Então vamos com jeito aqui, ó, vamos pegar aqui, vamos, quer dizer, entra sempre bem apertadinho da primeira vez, né? Depois a gente vai ajustar aqui e tal, vai ficar certinho. Veja que ele tá bem certinho, que não tá alto aqui, né? Pra gente encaixar o pino lá. Aqui na frente, eu costumo deixar, eu deixo uma folguinha, tá? Entre aqui essa peça da fuselagem aqui, até mesmo para entelagem também, certo? Deixa um limite aqui. Então agora vamos encaixar o pino. Então certifique-se que lá atrás está reto. Aqui está bem dividido aqui o vão, né, entre as duas partes.
Veja isso várias vezes. Aqui o pino ele vem assim, né? Escolha qual que é o lado melhor aqui, qual que está mais inteirinho, mais certinho, né? Vamos deixar ele para ser a ponta de fora aqui, né? E a parte que tiver algum defeitinho, alguma coisa, vamos fazer uma ponta nele, tá? Fazer uma ponta aqui, ó. Então eu vou cortando aqui, ó. Aquele esquema de afiar o lápis antigamente, né? Não sei se é usado hoje em dia ainda. Tipo assim. Tipo assim, tá? Então agora vamos... Certifique-se mais uma vez que está tudo centrado. E com um pouco de força, apoie aqui, ó, o centro. Para que o pino entre justo, tá? É importante você apertar aqui para o pino entrar justo, para a hora que soltar, ele ter uma boa resistência aqui, tá? Então vou encaixar ele ali. Procura encaixar ele nem assim e nem assim, né? Reto, simplesmente reto, tá? Como nós não colocamos a cola no centro da junção das partes, olhe de assim também, ó, se ele está entrando reto, tá? Se ele está entrando assim, nem assim também. E vamos encaixando ele até deixar uns 15, 10 milímetros ali, certo? Eu gosto de deixar um pouquinho mais, mas depois a gente ajusta. Vou fazer uma marcaçãozinha ali de leve. Conseguimos retirar ele? Tiramos. Então, deixei aqui, vamos ver quanto que eu deixei aqui. Deixei ele com 9, tá? Mas eu vou ver se eu deixo um pouquinho mais para dentro, que para não aparecer também, né? E não tem perigo dele ficar ali até uns 5 milímetros, está de boa ali. Então agora vamos colocar a cola. Eu gosto de colocar a cola aqui, ó. Como já está feita a furação, né? A furação, a marcação já está feita já. Eu gosto de pôr um pouco de cola ali e deixar ela escorrer lá para dentro, tá? Um pouco ali, ó. Posso ir encaixando aqui já também, colocando mais. Faça isso umas 4, 5 vezes para a cola ir descendo lá para dentro, certo? Vou fazer isso aqui umas 5, 6 vezes. Você pode vir com uma chave mais fina e encaixar lá e ir entrando, sabe? O importante é fazer a cola entrar até lá no fundo. Então eu fiz isso já várias vezes. Agora vamos encaixar de novo. E vamos encaixar o pino em definitivo. Ó, o meu ficou com 3 milímetros ali, tá? 3 milímetros. Mas eu recomendo você deixar com 5. Mas 3 milímetros está de boa. Ele entra e sai. Olha lá, ele entra e sai. E como ele fica travado lá, com aquela madeira que nós vamos colocar lá, né? Ele não vai soltar daqui
de jeito nenhum, certo? Então agora vamos... o que a gente pode fazer agora? Vamos dar prosseguimento então. Bom, vamos então à instalação definitiva do nosso leme e profundor. Eu já terminei as peças aqui, então o leme ficou assim, tá? E o profundor ficou assim. Seguindo aí o quadriculado da fuselagem, tudo e tal, né? E o conjunto instalado ficou assim. Certo? Então vamos fazer a colocação agora em definitivo. Assim, aqui eu já, para completar o grafismo aqui, eu já pus a bordinha do sol aqui. Acho que é um sol, né? O sol aqui. Então ele ficou assim, tá? Vamos trabalhar agora para colocar essas peças em definitivo. Como vamos fazer isso? Eu nunca coloco, tá? Acho que com certeza não vai grudar, vai dar problema, né? Eu nunca coloco o vinil direto grudado com o vinil, tá? Então eu sempre tiro aqui. Sempre tiro o vinil que eu entelei, né? Na parte onde vai ter o contato Depron com Depron, certo? Então eu faço uma marcação aqui, ó. Centralizo aqui o máximo possível. Faço um risquinho com a caneta. O azul não vai dar, não vai marcar. O azul eu vou forçar um pouquinho mais para marcar o Depron, tá? Bem pouquinho. Ah, tinha dado sim. Aí ficou a marca aqui, né? Agora eu conto aqui uns 3 milímetros para dentro, e vou estiletar aqui bem devagar, tá? Para não marcar muito o Depron, só para mesmo tirar o vinil, certo? Para ficar o contato, o mesmo aqui também, eu entelei até aqui, então ficou um pouquinho de vinil na ponta ali, né? Subindo, e aqui é tudo Depron, certo? Então é importante ter o contato Depron com o Depron aqui da parte de baixo. E também, evidentemente, não só isso, vai vir o leme travando tudo, certo? Com as duas varetas aqui, chegando até aqui embaixo. E aqui embaixo também tem o rasgo, né, o furo, que também nós vamos colocar cola epóxi aqui nas laterais para colar o conjunto todo, certo? Então vamos lá, vou tirar agora aqui o vinil. Sim, vou marcar aqui 3 milímetros para dentro, né? Mais ou menos. Vou marcar novamente. Vamos com todo cuidado e mais um pouco cortar agora aqui.
todo cuidado tirou, praticamente não marcou o DEPROM, certo? E temos essa peça aqui pronta para ser colada. Vou verificar aqui agora, tá? Com certeza ficou para dentro, né? Show. Agora vamos nos certificar aqui como é que tá tudo o encaixe. Pessoal, eu subi um pouquinho mais o ângulo da câmera aqui para a gente ter uma visão melhor, tá? Para vocês terem uma visão melhor. Antes de a gente testar aqui, caso você já tenha feito a sua fuselagem tudo tal e for encaixar o leme para fazer o primeiro encaixe aí para ver como é que ficou o encaixe, né? Eu não filmei essa parte, tá? Eu recortei aqui, ó, com estilete aqui eu recortei aqui, tá? E também recortei aqui a parte de baixo, certo? Você aperta com o dedo assim, vê onde está a marcação, vem com o estilete e corta. Mesma coisa aqui em cima, tá? Não tem segredo essa parte, né? E aí depois você faz o encaixe, né? Para ver se está tudo certinho, precisa ajustar alguma coisa aqui, né? É importante que nós vamos colocar aqui, tá, uma cola fundamental. Uma das principais também é colocar cola epóxi aqui, aqui por dentro, tá? Vamos colocar aqui nas 4 partes de DEPROM aqui dentro, para justamente a cola pegar aqui na vareta e no DEPROM aqui tudo em volta, para travar isso aqui, para não ter o menor perigo de soltar nada, né? Certo? E com epóxi, beleza? Então vamos lá, vamos encaixar aqui de novo. Vou encaixar aqui. Vai, encaixa com facilidade aqui. Então ficou assim. Certo? Então agora vamos os preparativos aí para fazer a colagem em definitivo das partes. Pessoal, vamos preparar então para colocar o leme profundor. Só que antes, nós precisamos ter a asa instalada no avião, mesmo que provisoriamente, para nós fazermos na hora da colagem do leme profundor, aquele ajuste, né, olhando por trás do avião, se a asa vai estar paralelo certinho com o profundor, certo? Já cansei de ver avião assim, meio assim, né, o profundor torto em relação à asa, ou a mesma asa torta, e fica bem feio, né? Então vamos evitar ao máximo de deixar o avião assim, certo? Então vou preparar aqui, vamos colocar a asa provisoriamente aqui, né? Vamos prendê-la para fazermos esse ajuste aí. Para isso, vamos colocar aqui provisoriamente, sem colar, né? Só colocado mesmo aqui. Coloca a asa aí o mais no centro possível que você conseguir. Vamos colocar aqui o compensado. Vou fazer o furo aqui. Faça ele reto, tá? Não faça ele em ângulo assim, não. Faça ele em reto, né? Para colocarmos o parafuso aqui. Colocarmos o parafuso aqui. Lembra por que eu falei de colocar essa vareta aqui, ó? Caso um dia aconteça algum acidente, que é bem provável, né? Pelo menos a vareta tá, ó, ela tá presa em toda essa superfície aqui, dando mais resistência nessa parte aqui, certo? Então tá instalado aqui, certo? Olha lá, instalado aqui. Eu até tirei o tapete da mesa, porque o tapete, apesar dele ser grande, né, ele não vai até o final. E também tirei a tampa da bateria com o parafuso, porque o parafuso embaixo ele fica deixa a fuselagem assim, né? Então eu tirei também, tá? Aproveitando, me perguntaram por que eu não estiquei o vinil, né? Na verdade ele fica esticado, tá? Quando está encaixado, ele fica esticadinho assim, ó.
é que como ele está no reto aqui, aí retrai, né, o vinil. Mas quando ele está instalado lá, ele fica retinho, certo? Mas evidentemente, se eu pegar agora aqui e passar o ferro aqui, ele vai ficar esticado assim. Quando eu colocar lá de novo, ele fica mais esticado ainda, certo? Mas isso aí é só um detalhe. Vamos lá então, vamos agora verificar, tá? Vocês não vão ver esse ângulo agora, mas eu vou mandar uma foto para vocês de como que está a minha fuselagem. Se ela vai estar torta, se não vai. Eu já adianto para vocês que vai estar, tá? Porque é difícil um aero que eu monto, que por mais que seja cortado em laser e tal, né, máquinas precisas e tal, na hora do encaixe aqui não fica um pouquinho torto. Vamos verificar então como é que vai ficar isso aqui. Vou encaixar aqui. Tá bem encaixado, né? Eu vou mandar uma foto para vocês aí de como que tá, certo? Eu não tenho como... Pessoal, é importante também a hora que você encaixar a asa na fuselagem, verificar se a asa não está torta em relação à fuselagem, certo? Para isso você também olha por trás, verifica se não tem nada torto. Nos meus aeros, geralmente, sempre alguma coisinha está torto, bem pouquinho mesmo, coisa mínima. Aí o que eu faço? Coloco um calcinho lá, coloco uma camada mais de vinil num dos lados, ou um calcinho como um papel cartão, alguma coisa, certo? Aí certificando-se que está tudo reto ali, a asa em relação à fuselagem, aí vamos partir para o ajuste do profundor em relação à asa. Olha, ao invés de eu tirar uma foto, eu resolvi vir filmar aqui, para vocês verem o tanto que está torto. Veja aí, ó. Esse tantinho aí, ou seja, um calcinho de nada desse lado aqui resolve, entendeu? Um pedacinho de cartolina, alguma coisa, eu vou ajustar aqui, vou ver. E na hora de colar, vou deixar o calcinho preso ali desse lado aqui na parte da fuselagem. E nós colamos ele assim, para não acontecer o risco de ficar torto, porque isso aqui para mim é inaceitável. Beleza? Vamos retornar lá então. Então, procurei algo aqui que pudesse dar altura, né, para deixar o profundor paralelo com a asa. E encontrei justamente não é cartolina, tá? Eu acho que o nome disso aqui é papel cartão, certo? Vou ver aqui a espessura dele. Ponto 30, tá? Aí cortei um retângulo pequenininho. Coloquei ele preso aqui, esse retângulo aqui, com um durex aqui na lateral, né? Um durex transparente aqui, preso aqui. Coloquei o profundor, olhei várias vezes e tá bem paralelo agora. Para você ver que ponto 30 aqui já faz aquele negócio, o ângulo, né, do profundor ficar paralelo ali com a asa, certo? Não deixa de fazer isso, pessoal. Isso aí é importantíssimo, tá? Ficou com um visual bem feio o aeromodelo com essa parte torta em relação um ao outro, certo? Bom, mesmo assim agora, quando estiver colando e secando, tá? Eu vou colocar um pezinho no profundor e vou ficar secando, olhando enquanto seca, né? Na minha epóxi de 8 minutos, até ele secar e eu certificar que realmente ficou certinho. Olhando também o leme, né? 90 graus ali, certinho, tudo e tal, para não correr risco de colar torto, certo? Vou então preparar a epóxi agora e já retorno já. Bom pessoal, preparei tudo aqui, mudei o ângulo da câmera também para vocês poderem acompanhar aí. Acabei de mexer a cola aqui, tá? Então eu tenho menos de 8 minutos aqui para a gente resolver essa parada aqui. Vamos então colar, certo? Os pontos de cola que eu vou colar vai ser passar aqui embaixo, tá? Passar aqui, um pouquinho aqui na mesa aqui, né? E aqui na parte inferior aqui também, principalmente, certo? Tirei a asa, né, pra gente poder mexer melhor aqui. Então vamos lá, vamos começar aqui para não... também coloquei um esquadro aqui para ver o ângulo aqui do leme, né? E também um pano para limpar o excesso, certo? Então vamos lá.
Passar cola aqui primeiro na mesa. Passar uma boa quantidade aqui, tá? Pra não ter nenhum ponto, ficar um ponto sem cola, né? E também para ter o excesso mesmo, para esparramar pro lado que a gente vai limpar, certo? Um pouquinho mais. Vamos passar também agora aqui com o leme encaixado na fuselagem também, eu vou passar aqui embaixo. Para a hora que chegar lá embaixo termos um bom contato, né? Tanto com a cola que eu vou passar lá embaixo, quanto com essa aqui que vai descer para lá. Para unir as varetas, tudo. Vamos passar um pouquinho aqui também. Vamos passar aqui um pouquinho lá dentro. Aqui embaixo também, né, principal. Nas 4 paredes lá de dentro. Vou dar uma limpada aqui já. E vou colocar uma crepe aqui já para não vazar para baixo depois, certo? Sobrou cola. Beleza. Vamos então encaixar as peças. Se tiver que apertar aqui, procura apertar aqui onde tem as varetas, tá? Para não amassar o Depron aqui e tal. Vou limpar o excesso aqui, um pouquinho que teve do lado aqui. Desse lado também. Bem pouquinho. Embaixo, provavelmente. Não, o meu nem transbordou. E agora vou colocar a asa novamente para mim ficar monitorando o quanto está paralelo aqui, se ele vai secando e não vai secar seco e não vai secar torto. E ao mesmo tempo eu vou ficar aqui com o esquadro também, dando uma monitorada aqui enquanto seca no ângulo do leme. Já retorno já. Bom pessoal, temos então aqui o leme profundor 100% seco, colado, tá? Ficou muito firme mesmo, bem alinhado aqui, tá? Leme, parte móvel do leme profundor 100% aqui funcionando, né? A bequilha, dá até para fazer aquele teste de fogo, né? Enfim, ficou muito bom. Vamos agora então instalar o trem de pouso, tá? Instalar o trem de pouso. Eu vou colocar aqui o leme e o profundor para fora da minha bancada aqui, tá? Para não correr o risco da gente, né, amassar nada ali. Então vamos pegar aqui as perninhas do trem de pouso. As pernas do trem de pouso, né, que eu disse que acompanha o kit, né, são essas aqui, tá? São feitas em material PETG. Elas são
pouco flexível, ao mesmo tempo são bem rígidas, tá? Bem firmes, né? Bem resistentes. Coloquei aqui, deixei aqui uma espessura boa aqui, tá? Mas mesmo assim ela é um pouco ainda flexível, né? Ela não é inquebrável, tá, pessoal? Se você forçar aqui com força, ela vai quebrar. Não é inquebrável, tá? Não faça isso. E ela acompanha os parafusos, tá? Ela vem assim um pouco rústica, né? Acho que é por causa ou alguma regulagem da minha impressora, ou por causa do material, ou por causa da velocidade que eu coloco, né? Coloco na velocidade máxima de impressão. Ela fica com umas partes ásperas aqui em algum ponto, né? Que nós devemos lixar, tá? Pegar uma lixa aqui 220 e dar uma boa lixada nela toda aqui, né? Deixar ela bem lisinha. Tem a parte daqui, essa parte arredondada é a parte da frente, essa parte quadrada, né? Que é onde ela é impressa na base da mesa, ela é quadrada, fica para trás, tá? Então precisamos dar um bom acabamento nela tudo, tal, com uma lixa. Eu não vou fazer isso agora porque, né, para não perdermos tempo aqui. Então eu já estou com duas aqui já prontas, lixadas, né? Não acompanha as rodas, tá? A não ser que você adquira as rodas no outro anúncio, né? Então acompanha só o suporte impresso do trem de pouso, certo? Os parafusos também, se você comprar já completo, já vai vir assim, né? Se você comprar sem as rodas, vai vir sem o parafuso também, porque daí você vai ter que colocar um parafuso de acordo com a largura da sua roda, tá? Então eu não vou mandar um parafuso que chega aí, não serviu, você vai ter que deixar ele de lado aí, né? Então eu mando sem o parafuso, no caso, eu mando só mesmo o trem de pouso, certo? Mas a medida padrão aqui, mais ou menos que eu vejo aqui, é de um parafuso de 3 milímetros de espessura, né? Por 30 milímetros de comprimento, tá? Para uma roda de 50 milímetros de espessura, né? Que é o padrão do aeromodelo. E dá para usar até uma roda de 55, caso a sua pista seja muito aí esburacada, tal, não sei o que. A de 50 também vai, mas uma de 55 talvez fique um pouco melhor. Aí acho que a de 55 eu tenho que usar um parafuso um pouco mais largo, eu não tenho essa medida, tá bom? Você tem que ver aí. Então é isso, vamos colocar aqui então o trem de pouso, né? Como eu disse, a parte arredondada aqui pro lado da frente, tá? A parte quadrada pro lado traseiro. Vou virar ele aqui. Tome cuidado você também para não danificar nada aí. Então aqui no caso, eu já deixei furado aqui, mas você aí procure, né, na hora que já tiver entelado, você dá uma afundada com o dedo, e aí você vai aparecer onde estão os furinhos, você fura eles, né, para localizar, fura o vinil, certo? Como eu fiz aqui, já está no jeito já. E então vamos começar a fixar aqui o trem de pouso. Vou colocar o primeiro do lado de lá. Então eu costumo já pontear essa primeira aqui, certo? Já rosqueio ela até ela aparecer lá. Ponteio ela lá no furo já. Encaixo ela no furo lá. Dou uma ponteadinha nela aqui e tal. Coloco os outros. Já achou o buraco lá. Se você colou essa madeira aqui com essa daqui, aquele momento que estávamos montando o suporte do trem de pouso, né? Se você colou direitinho e tal, se você verificou na contraluz se os buracos estão certinhos, vai rosquear até com uma certa facilidade, tá? A minha chave Phillips, para variar, tá uma porcaria. Preciso comprar uma urgente boa. Aliás, eu tenho uma aqui. Vou pegar a chave boa. Eu tenho uma boa aqui, mas ela é comprida. Preciso comprar uma dessa pequena. Prender de lado aqui que é melhor.
Ó, verifica que mesmo ele todo apertado, né, não vazou lá no Depron, que é aquele Depron de proteção, né, de proteção que eu comentei, certo? Ficou muito firme. Vou fazer o mesmo aqui do outro lado e já volto. Tá aí então, fuselagem com trem de pouso instalada. Ficou desse jeito assim, ó. Muito firme mesmo. Tá? Apesar de ter os parafusinhos pequenininhos ali, né? Ah, isso aí não vai segurar nada. Segura, pessoal, tá bem firme isso aí, tá? E ele tem uma, como eu falei, ele tem uma... É que aqui a borracha está segurando, né, o pneu aqui, ó. Mas ele tem uma flexibilidade. Evidentemente, como eu falei, não é inquebrável, né? Mas ele é bem resistente. Aqui aquela suspensão e tal. Beleza, a fuselagem ficou assim. Está assim até o momento. E vamos partir agora para fazer o que? Deixa eu ver. Vamos instalar os servos, leme profundor. Vamos fazer a linkagem. Vamos dar início então à linkagem do aeromodelo, certo? Vou virar ele aqui. Colocar um paninho aqui para não estragar o leme, né? Todo cuidado é pouco. Então vamos agora... Vamos identificar onde que está aquela furação, tanto do leme quanto do profundor, tá? Eu, para adiantar aqui, eu já localizei. Como é que você faz para localizar? Dá uma apertadinha assim com a mão, e aí você vê o afundadinho ali. Aí você vem com o estilete e acha ele, dá uma afundada até ele aparecer ponteado do outro lado. Mesma coisa aqui, tá? Então eu fiz isso. O leme aqui, vamos aumentar um pouquinho mais a marcação que ele fez aqui. Profundor também, a parte de cima. Vamos aumentar aqui a marcação. Então, certo. Agora vamos encaixar aqui provisoriamente para ver o horn, né? Encaixar o horn aqui para a gente ver. Separar aqui. Vamos encaixar ele na posição dele. Então ele está encaixado, ó. Não atrapalha em nada quando desce, muito menos quando sobe. Aqui temos a opção e vamos usar a trava, tá? A travinha que vem nele. Vamos usar aqui, ó. Só que eu gosto de colar, tá? Vou colar o horn antes de nós prendermos ele definitivamente. Tirar a rebarba aqui. Certo. Vamos fazer agora a mesma coisa com o do leme. O leme fica aqui embaixo, então. Separar ele aqui. Vamos encaixar também. O do leme é o do horn pro lado de cá, o do leme sai pro lado de cá. Do horn pro lado de lá, o do leme pro lado de cá. Com cuidado, encaixamos também até encostar e ele sai do outro lado aqui, certo? O meu eu deixei preso aqui, ó. Vou retirar. Deixei o leme preso. Vamos retirar para ver se ele não tá... Tá vendo aqui, ó? Ele, quando bate aqui na ponta, ele encosta lá na fuselagem. Mas isso não vai acontecer, porque não vamos fazer todo esse comando, tá? O leme não tem como fazer... Nem... tem, né? Mas não
devemos de jeito nenhum ter todo esse comando aqui, porque se trata de um avião treinador, né, e não um avião acrobático. Então o máximo que a gente vai virar com ele vai ser aqui, ó. Então ele não incomoda ali, tá? Se você quiser cortar a pontinha ali também, mas eu não vejo necessidade, tá? Não vai chegar. Então vamos agora preparar. Eu vou preparar aqui então um pouquinho só de epóxi para a gente prender essas peças em definitivo e já retorno. Então, fiz aqui, né? Um pouquinho só para não falar que não tem mesmo, né? Para garantir que isso aí não vai sair daí. Então vamos tirar. Vamos passar um pouquinho de cada lado aqui. Passar um pouquinho também aqui atrás. Bem pouco mesmo. E vamos encaixar lá. Já vou colocar a trava já. Ó, a trava aqui segura um pouquinho desse lado aqui, tá? Aí você pode vir aqui dar uma amassadinha com no Depron aqui, bem pouquinho. Que ele já passa já, tá vendo? Tranquilo. Vamos agora fazer o profundor. Ó, já está quase secando. E vamos colocar a trava. Colocadas as duas travas. Confira que você não tem nenhuma folga, nada. Tá tudo certinho. E vamos deixar secar. Próxima coisa que nós vamos fazer vamos fazer o rasgo aqui, ó. No caso eu já fiz, tá? Mas eu vou demonstrar aqui como é que faz. Então você vai ver essa, pela luz aqui, você vai ver essa saliência que tem aqui, que é do buraco que nós fizemos lá, né, do conduíte. E no meio dessa saliência aqui, ó, você vai pegar o estilete e simplesmente vai abrir um rasguinho aqui, ó. Aí de imediato já vai aparecer já o canudo ali, certo? A ponta do canudo ali que nós colocamos. Faça a mesma coisa do outro lado. Fiz ali, ó. Olha lá. Fiz ali também. O canudo já está ali pronto já, certo? Vamos agora... essa pecinha aqui que eu sempre esqueço o nome. Se eu não me engano... Vou tentar lembrar o nome aqui.
Então essa pecinha aqui, ela sempre, se eu não me engano, o nome dela é Cleves. Cleves, tá? Se estiver errado, eu corrijo aí. Então, geralmente ela vem, porque a vareta que vem na linkagem, ela é de 1,8 milímetros. E às vezes vem com a medida certa, às vezes vem com a furação menor, tá? Se a sua vier com a furação certa, é só encaixar aqui e vamos colar com cola CA. Se não vier, temos que alargar. Aí você vai ter que ter uma furadeira e uma broca de 2 milímetros. Certo? E aí você vai, com cuidado, muito cuidado mesmo, vai colocá-la aqui. Você pode marcar, tá? Vou marcar aqui para você fazer igual, para não ter problema. Ó, eu vou marcar aqui na broca o tanto que é para entrar, tá? Porque se entrar demais também quebra a peça, capaz de quebrar a peça. É isso aqui, ó, uns 6 milímetros, tá? É isso aqui que tem que entrar. Deixa eu medir aqui. É, uns 6 milímetros. Então você marca aí 6 milímetros e fure o Cleves até chegar na marcação. Chegou na marcação, você tira. Se a sua furadeira tiver velocidade progressiva, melhor, né? Então, aí ela já chegou a 2 milímetros aqui e o negócio tem 1,8. Beleza, encaixou, tá vendo? Você vê que ele encaixou bem. Vou fazer o mesmo com a outra. Alargou também. E agora vamos, assim, uma dessas aqui costuma ter parafusinho, tá? Mas eu não uso parafusinho. Já derrubei um aeromodelo uma vez por causa de um maldito parafusinho desse. Então eu não uso, não recomendo que coloquem, tá? Não façam isso. Façam esse sistema aqui de você, se tiver que alargar, você alarga e cola com cola CA. Aí não dá problema, nunca soltou. Sempre só uso esse tipo de, só uso dessa maneira, tá? Então vamos aqui agora colar. Dá uma lixadinha nessa ponta aqui. Bom. Vamos encaixar aqui para ver. Ah lá, ele entrou todos os 6 milímetros lá para dentro, praticamente justo, sem folga, tá? Quer dizer, com a folga mínima, né? Que é 2 milímetros e 1,8. Esse espaço que sobra é o espaço da cola, para a cola preencher. Vamos agora pegar a nossa CA. Meu bico entupiu, acabei cortando, ele arregaçou, ficou grande, tem que comprar outro. Pior que não estou achando na loja aqui perto de casa. Então vamos colocar a cola lá, com cuidado. Não, foi uma boa quantidade lá dentro, certo? Tira ali. Vou colocar também uma quantidade aqui. Até demais. Aí. Tá vendo? Tem cola ali, ó. Isso é importantíssimo, tá? Se isso aqui falhar, o aeromodelo cai, se for o profundor. Se soltar. Então agora vamos encaixar até o fundo. Vai ficar um tantinho de cola ali, tá vendo? Entre um e outro. Eu nem gosto de limpar isso aqui, eu gosto de deixar assim mesmo. Se bem que está em excesso, né? Mas eu vou deixar secar um tanto assim. Enquanto isso eu faço o outro, tá? Fazer a mesma coisa no outro.
para economizar o tempo de gravação aí, o tempo de vocês aí também, eu vou pausar, porque eu vou fazer a mesma coisa no outro, certo? Pessoal, voltando aqui, já secou já, tá bem seco. Isso aqui não solta nem com reza brava, tá? Então agora vamos... O que eu fiz aqui? Eu peguei, arredondei, lembra que lá atrás eu falei para arredondar as pontas aqui para não correr o risco de furar o canudo lá dentro, né? Então arredondei. Vamos encaixar agora para ver como é que ficou. Vamos ver se está tudo certo. Vamos encaixar. E vamos se conectar aqui. Então, vamos ver aqui agora. Profundor, livre de tudo. Tranquilo, o servo não vai nem sofrer. Leme. Também livre, porém está fazendo um barulhinho. Vamos ver o que é. É a trava do lado de cá que está pegando ainda no fundo da fuselagem. Então, para isso, vamos tentar aqui aprofundar um pouco mais aqui o DEPROM da fuselagem, tá? Não precisa nem mexer na lateral aqui, só mesmo no fundo aqui do DEPROM. Vamos aprofundar um pouquinho mais ali. Vamos ver. Então, estou batendo de ponta a ponta, tá? Mas ele não é esse ajuste, ele não vai tudo isso, tá? Ele só vai isso aqui, ó. Ó. Que é o mais do que suficiente para ele exercer. Bom, tá lisinho, tá de boa. Aí, ó. É isso, vamos agora colocar os servos lá. Vamos prender os servos. Bom, reposicionei a câmera aqui para ficar melhor aí para ver, né? Os servos que eu vou usar são esses aqui. MG90S Metal Gear, tá? Então vamos encaixá-los lá. Vou usar um alicate aqui para pegar o fio. O outro. Então eles ficaram assim, certo? Vou prender com os parafusos atarrachantes, né, para madeira.
Vou usar uma gambiarra aqui, ó, um imã de neodímio na minha chave, até eu adquirir uma. Pessoal, no meu caso aqui, ó, a minha mesa dos servos, eu não devo ter passado muita cola ali, ó. Então o cantinho ali ficou, ó, tá vendo? Ó? Olha lá. Ele não colou naquele cantinho, mas foi só ali, tá? Aqui colou, aqui colou, aqui colou, só ali. Mas isso não prejudica em nada, porque tem, a madeira tá compensado, tá entrando aqui no Depron, tá colado aqui nas outras partes, né? Então nesse caso aqui não, mas é bom passar bastante cola ali a hora que for colar, a peça, né? Esses parafusos é essencial ter uma chave boa, senão fica patinando. Posição também não ajuda. Certo seria estar com essa fuselagem sentado e no colo, né? Ficaria bem mais fácil. Mas para demonstrar para vocês, ficou os dois bem firme, bem instalados. Ficou abaixo aqui da lateral, né? Então eles não aparecem, tá? E agora vamos preparar aqui os bracinhos do servo, né? Para fazer a linkagem ali. Então vamos usar dois desses que eu sempre esqueço o nome também, mas eu vou colocar aí, certo? Vamos usá-los. E essas peças, elas vão ser presas aqui no bracinho, tá? Eu sempre coloco no segundo furo, de fora para dentro, tá? Só que tem um detalhe. Isso não entra ali de jeito maneira, certo? Então, de novo, precisamos de uma furadeira para alargar esse segundo furo aqui de fora para dentro, certo? E a medida ali, se eu não me engano, também é 2 milímetros. Então eu vou vir com a minha furadeira, parafusadeira aqui, e vou alargar esse furo com cuidado para não machucar o dedo, certo? Pegou ali. Certo mesmo seria numa morsa, né? Alargou, tá vendo? Vamos ver se encaixa. Aí encaixa certinho. Vamos colocar
Vem uma arruela, geralmente vem uma arruelinha. Vamos colocar a arruela e a porca. Então ele fica assim, certo? Então agora vamos ajustar de modo que ela fique livre e com nenhuma folga ou com o mínimo de folga aqui, tá? Que seria esse ponto aqui. Só que agora tem gente que coloca trava-rosca, tem gente que prende de algum jeito, né? Para não soltar, porque isso aqui solta mesmo, tá? Não pode deixar isso aqui sem uma coisa colado, preso de jeito nenhum. Então eu coloco a boa e velha, né? Cola CA aqui. Vou colocar também aqui. Ah, mas se um dia precisar tirar? Se um dia precisar tirar, ela sai, tá? Bem forçada, assim, um pouco forçada, mas sai. Com alicate e com com dois alicates, né? Ou com coloca um pininho aqui, uma chavinha aqui e com força você consegue soltar, tá? Mas dá pra tirar. Mas também isso aqui é uma coisa que não quebra, não dá defeito. Você pode usar um dia esse bracinho em outra função, certo? Ó, de novo, ele tá solto, né? Rodando e sem folga. Então eu vou colocar um pouquinho de... colocar aqui perto da minha vista aqui, porque eu não estou enxergando direito. Ó, coloquei aqui uma boa quantidade. Vou esperar secar um pouco para manusear. Enquanto isso eu vou fazer a outra também. Bom, pessoal, liguei aqui a eletrônica parcialmente aqui nele, né, para a gente regular o servo do leme do profundor. Então eu fiz o bind aqui de um receptor aqui no canal já do rádio, certo? Está sendo alimentado aqui pela bateria. Temos o ESC aqui de 30 amperes. E o rádio, estou vendo aqui que está com os comandos do profundor e do servo e do leme no meio, tá? Eles estão no meio, os dois comandos aqui estão ajustados para o meio certinho. Então agora eu vou encaixar os bracinhos de acordo, né? Vou ver aqui qual que é qual, deixa eu ver. Esse aqui eu vou colocar como profundor e o profundor é esse. Então esse bracinho aqui vai virado para lá. Esse braço vai virado para lá o mais reto possível que eu conseguir encaixar no dente para lá, certo? Então ele está ali, aquele ali vai ser o comando profundor, que é essa vareta aqui que mexe lá o profundor, certo? Evidentemente esse outro aqui eu vou colocar o bracinho para cá, tá? Que vai ser o correspondente do leme. Então eu coloco aqui onde o dentinho encaixar ali. Caiu lá dentro. Legal pra caramba. Ainda bem que eu tenho um alicate aqui bem comprido. Coloco ele, encaixo ele ali. Aí encaixo ele o máximo que eu conseguir ele nos dentinhos de encaixe, né? Pra cá, certo? Então estão aqui. Então eu digo agora que os dois servos estão centrados, né, no centro do comando do rádio, certo? Isso aí poderia ter sido feito com o servo teste também, mas eu não achei meu servo teste agora. Então beleza, estamos aqui e tal. Agora vamos fazer o seguinte: vamos marcar. Tá vendo ali, ó? Vamos marcar agora aonde cortar a vareta, porque a vareta não vai ficar desse tamanho, certo? Foi só colocado ali e tal, pra gente demonstrar aquela hora, né? Agora eu vou marcar aonde que eu vou cortar ela certinho, pra ela não ficar nem curta demais e também não ficar grande demais.
costumo deixar uns 10 milímetros para frente. Para isso eu deixo ali o comando do leme do profundor bem retinho, certo? Mas depois a gente vai fazer um ajuste mais fino. Então marquei aqui e na outra. Agora vou tirar as varetas novamente, vou desligar tudo aqui, vou tirar as varetas novamente, eu vou cortar, vou trabalhar as pontas dela para ficar bem redondinha, bem certinho, tudo de novo como estava, né? Encaixar de novo e aí sim prender naquelas peças ali que eu sempre esqueço o nome, aquelas peças redondinhas ali. Beleza? Já retorno já. Então, voltando aqui, eu cortei as varetas, né? Encaixei de novo lá de trás para frente aqui, encaixei aqui nessas partes redondas aqui, certo? E liguei a eletrônica, travei o leme profundor aqui com a fita crepe, certo? Tá tudo centralizado aqui atrás. E agora, movimentando aqui, você vai ver que o profundor ali se mexe, né? O leme se mexe. A única coisa que está solta agora então são os parafusos Allen ali, né? Então vamos apertar agora com uma chavinha Allen. Vamos apertar ali agora os parafusos. Os parafusos, pessoal, aperta até um certo ponto, tá? Sem estrangular aqui, sem esgarçar a fibra de vidro, tá? Inclusive isso aqui, de tempo em tempo, é bom você dar uma verificada se tá bem preso, tá? Um pré-voo assim, você sempre dá uma verificada para ver se não tá solto, certo? Então tá preso agora, tudo preso certinho. Vamos agora colocar os parafusos que seguram os bracinhos no servo, né? Aqueles parafusos que vêm com o servo, que são esses aqui. Vamos prendê-lo aqui com a minha super chave de fenda imantada gambiarra. Aqui também não aperta até esgarçar não, tá? Aperta só até encostar só. E também é um item de vez em quando para dar uma checada, ver se não, né, se não solta, mas aí eu acho mais difícil. Aí. Então agora sim, tudo preso, tudo parafusado e tal. Agora vamos soltar aqui os fita crepe aqui dos comandos aqui, né? As superfícies aqui móveis. E toca mexer no rádio aqui. Vamos lá. Leme, profundor, soltou. Olhando de trás aqui tá tudo retinho. Deixa eu ver se está invertido. Não, tá certo. Aqui sobe, aqui desce, aqui esquerda, aqui direita. O ângulo do comando, pra mim tá bom, mas depois, na hora que estiver tudo pronto, a gente dá uma checada aí e fala mais ou menos quanto que é o que deve deixar cada comando, certo? Então é isso, temos aí praticamente a fuselagem semi-pronta, né? Falta agora só, praticamente agora, colocar aqui o para-brisa frontal, né? Tá difícil até falar esse nome aí. Falta colocar isso aí, fazer aquele negocinho preto que eu falei, colocar o ESC lá dentro e colocar aqui o spinner, tudo certinho. Falta pouco, pessoal. Então vamos ver o que a gente vai fazer na sequência. You